Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus aqui, que se encontra no livro de Jó, capítulo 18 e versículo 2. Diz assim: Até quando usarei artifício em vez de palavra? Uma pergunta. Considerai o bem, então falaremos. Queridos, eu quero extrair o texto aqui, não quero ir no contexto aqui desse capítulo, mas eu quero extrair o texto. Há uma pergunta, diz: até quando usarei de artifício em vez de palavra? Nós estamos vivendo uma era de uma apostasia e de subterfúgio concernente à verdade, à palavra, que as pessoas estão usando habilidade para pregar a palavra de Deus, principalmente com artifícios. Nós vemos que verdadeiramente nós estamos vivendo uma era que há muito artifícios no nosso meio, principalmente a mensagem de autoajuda. Nós temos visto aí na rede social muitas pessoas se promovendo, criando mídia com habilidades, com artifícios, trazendo mensagem de autoajuda, mensagens de psique, e a mensagem não consegue entrar ao ápice da alma. Então aqui é uma pergunta: até quando usarei de artifícios? Hoje o que tem mais no altar é artifícios, é pessoas astúcias, a fim de enganar a muitos. Hoje o que tem muito é astúcia em cima do púlpito. O que tem muito também no nosso meio é esperteza. Hoje pessoas criando artifícios, astúcia, esperteza, artimanha e truques para se promover. Mandaram um vídeo para mim ontem. Eu estava vendo um camarada, um pastor, no primeiro vídeo ele estava sendo usado para curar um mudo, e depois pegaram esse personagem que era mudo, pegaram ele na rua, e ele dizendo que aquilo era tudo uma farsa, era uma mentira. Ele ganhou R$200 para se passar como mudo, para verdadeiramente promover aquele pastor. Artifícios. Hoje tem muitos artifícios. Há pessoas criando mecanismo para atrair massas de manobras, trazendo massas humanas para manobrar. Há muitos artifícios. A essência da palavra ela está quase extinta no nosso meio. Poucos estão pregando a verdade. Primeiro, quem prega a palavra como ela é, ele não tem regalia, ele não tem glamour, ele não tem holofote, ele não tem verdadeiramente agenda, ele não tem mordomia. Se você permear a Bíblia, você vai ver todos os personagens que viviam a essência da palavra, praticava a essência da palavra e atuava a essência da palavra, não tinha regalia. Só que hoje é o contrário, estão fazendo versões. Hoje as pessoas usando artifícios e cheio de regalia. Parece que nós estamos vivendo uma era de Acabe e Jezabel, que a mesa estava hasteada e só sentava os profetas de conveniência. Hoje o que tem de profeta de conveniência é incalculável. E nós estamos vivendo uma era de muita astúcia. E aí usando artifícios, mecanismo para se promover. Aí eu vejo o que o apóstolo Paulo diz aqui. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. Que pregue a palavra, insista no tempo e fora do tempo. Redargua,
repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas, aí entra o mas. E aí onde é que está o segredo? Está aqui. Mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. Então nós vemos que a ordenança é que nós pregamos a palavra e insista no tempo e fora do tempo. E manda para redárguas e repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Mas hoje não pode cumprir isso aqui, não pode mais repreender, não pode mais exortar, né? Porque isso aí está ultrapassado para essa igreja moderna e pós-moderna. Ela não pode ser corrigida, né? O céu agora virou ao léu. Hoje nós fazemos o que nós bem queremos e está tudo certo. Só que a Bíblia manda repreender, manda exortar. A Bíblia diz que aquele que está sem disciplina é bastardo e não é filho, que todos são participantes da disciplina. Hebreus 12, versículo 8. Então o que nós temos que voltar é voltar para a palavra. Nós estamos precisando voltar para a palavra de Deus. E poucos estão querendo voltar para a palavra. Eles lêem um texto e depois saem do texto e aí usa pretexto e usa seus artifícios, mecanismo para manobrar a massa humana. E muitos caindo nessa malha. Mas a Bíblia diz que se um cego guiar outro, ambos cairão na cova. Então nós estamos vivendo uma era que a palavra de Deus está quase extinta. A palavra da verdade. E a santidade só vem por qual? João 17, 17. Santifique-o na verdade, porque a minha palavra, ela é a verdade. Mas é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então, nós, voltando no texto lá no versículo lá, até quando usarei de artifícios em vez de palavra? Até quando nós vamos viver esse evangelho mecanizado, engessado, criado, robotizado? Até quando? Em vez de palavra. Considerai o bem, então falaremos. Poucos estão considerando o bem. E é por isso que não tem quem fale. Porque os que falem estão extintos, estão excluídos. Não estão fazendo no rol do altar de Deus para pregar a palavra conforme ela é devida. Então nós estamos vivendo uma era que as pessoas aparentemente parece que estão no caminho, aparentemente estão caminhando certo, mas estão redondamente enganados. Porque o salmista no Salmo 119, versículo 116, diz: sustenta-me conforme a tua palavra. É conforme a palavra dele, para que viva. Então nós temos que ser sustentados conforme, do jeito da palavra. Não do jeito que eu imagino, do jeito que eu uso os meus artifícios, minhas artimanhas. Não, é conforme a palavra para que tenha vida. Hoje, por que poucos estão tendo vida na igreja? Porque está tendo mais artifício do que a palavra de Deus. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo diz para nós insistir em pregar. Porque virá um tempo que a sã doutrina não sofrerão. A sã doutrina não vai sofrer nunca, porque ela não muda, ela é imutável. Fizeram um monte de reforma aí. Mas a palavra de Deus, ela não tem reforma. A palavra continua no mesmo lugar. E disse: mas tendo os comichões no ouvido, e amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então nós vemos que hoje os comichões para tirar as atenções da sã doutrina é muito. Muitos interpretando a Bíblia conforme os seus bel prazer, conforme o seu próprio intelecto.
com seus próprios entendimentos, com a sua própria razão. É falta de espírito, falta de agregar o espírito para ter discernimento pela palavra pelo espírito. Foi por isso que Jesus disse lá em João 6,63, o espírito vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra ela é interpretada pelo espírito, não é interpretada pelo meu intelecto, pela minha graduação, pela minha oratória, por eu ser um erudito, por eu ser um missivista. Não, a palavra ela é interpretada pelo espírito. É pelo espírito que ela é interpretada. Mas nós estamos vendo gente interpretando ela pelo seu próprio intelecto. E levando por outras vias que aprove a ele e aprove a massa humana. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma era de uma apostasia muito grande. E aí o que está acontecendo? Os comichões têm aumentado nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias vontades, seus próprios prazeres. O que tem de doutores em cima de tribuna aí não é incalculável, mas pregando seus próprios intelectos, pregando artifícios. E a mensagem aqui é essa: até quando usarei de artifício em vez de palavra? O que está faltando é palavra, e o que está faltando é doutrina. Está cheio de gente falando de doutrina, mas ninguém sabe. Mas cadê a doutrina? Cadê a doutrina? O que é a doutrina? É instrução, é ensinar o caminho. Ide e ensinai, fazei, formais discípulos, para depois batizar. Hoje não está tendo doutrina. Hoje não está tendo instrução. Ninguém está instruindo ninguém. Estão fazendo números na igreja. A igreja está lotada, inchada, mas de números, mas não de discípulos. Porque ninguém hoje tem paciência, não tem tempo para instruir a doutrina. E é por isso que tem muita gente caindo no abismo por ir por fábulas. Porque muitos desviarão da verdade voltando à fábula. Quantos desviarão da verdade? Pregando mensagem sem cruz? Pregando o caminho sem sofrimento? Hoje nós estamos vendo... Hoje é o evangelho e a música do triunfalismo. Só o triunfalismo não está aqui, está na glória. Quando a igreja for glorificada. Por enquanto aqui nós vamos ter aflição. Mas nós estamos aí aplaudindo. Por exemplo, uma cantora que tem aí que diz que ela canta que a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. Eu não sei, ela não achou, não foi na Bíblia que ela achou esse texto. Mas tem gente que quando ela vem nos templos aí, não tem tempo para guardar o auditório, porque vão lá para ouvir artifícios, mensagens de autoajuda, de psique, mensagem psicológica, que só mexe com o psique, mas não consegue entrar no ápice da alma. E é por isso que as pessoas estão enfermas, por isso que as pessoas estão cancerosas na alma, porque não conseguem verdadeiramente inserir a verdadeira palavra dentro do ser. Porque só chega na placa do coração, faz igual os dois discípulos no caminho de Emaús, diz que só ardeu o coração não resolve. A palavra tem que adentrar dentro. Para entrar com bisturi para extrair o câncer. Porque nós não vimos tantas pessoas cancerosas, aidética, espiritual, como nós estamos vendo na igreja. O Espírito de Deus está fora da igreja, irmão, faz muito tempo. Cadê a espiritualidade da igreja? Cadê o pudor da igreja? Cadê a modéstia da igreja? Sabe por quê? Porque eles não suportam mais a sã doutrina. Porque a igreja se afiliou com o mundo, ela se afiliou com o Estado. Hoje as nossas igrejas é a igreja de Laodiceia, rica, poderosa, cheia de status, cheia de holofote, pregadores aí ganhando mais dinheiro do que empresário,
Só que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do reino. Porque a Bíblia diz em Pedro 1, 18 e 19, não fosse comprado por coisas corruptíveis, como prata e como ouro, mas fosse comprado pelo precioso sangue de Jesus. E o que nós temos que pregar é Calvário. Nós temos que pregar que todos aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguição. Que perseguição que a nossa igreja brasileira está passando? Agora você só aguarde, porque a igreja brasileira vai passar por uma aflição como nunca passou. Toda a história da nação brasileira. Porque a nossa igreja está no comodismo, no conformismo, está na comodidade. A nossa igreja está enfadada, adormecida e precisa receber um choque. E Deus vai visitar a igreja brasileira. Você pode ter certeza, Deus vai visitar. E não vai ser por vias humanas, não. Ele mesmo vai aparecer na igreja. Você vai ver o que vai acontecer. Chega, irmão, esse evangelho falsificado, esse evangelho sem marca, esse evangelho sem vínculo, esse evangelho sem característica. Evangelho tem que ter aflição, tem que ter perseguição. Mateus 10, 22, odiado de todos sereis por causa do meu nome. Diz que nós seremos odiados, não seremos amados. Mas o que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia nunca diz que o mundo ia nos amar. E nós estamos vendo a igreja está sendo amada por todo mundo. É só ganhar um nomezinho, aí já vem a mídia, já começa a abraçar, vem aqui para Som Livre, vem para cá, vem para acolá, as gravadoras tudo aí com pacto com a maçonaria e os crentes tudo abraçando. Você pode ver, os maiores cantores gospel estão tudo na Som Livre. A Som Livre é o que? Da Globo. Ou na MK, que todo mundo sabe aí qual é as procedências, né? Cantoras famosas que já teve lá, saiu de lá, mas depois que perdeu a luz, os holofotes do glamour, da idolatria, da egocentria, da egolatria, aí voltou de novo para lá. Falou as procedências e depois voltou de novo para lá, porque hoje o dinheiro fala mais alto, a cruz hoje não serve, o que vale é mamão. Trocar a mensagem da cruz por mamão. Hoje eu vi uma reportagem, a dona Cassiane disse que para entrar agora numa festividade que vai ter lá na igreja, lá, tem que dar R$400. Ah, vai caçar o que fazer, vai caçar o que fazer. Até quando essa massa de manobra vai ficar manipulada com esses falsos profetas? Até quando, irmão? Até quando nós vamos ficar engolindo essas coisas? Eu vou dar uma mensagem para vocês que são ministros, porta-voz da palavra, vocês vão pagar um preço muito caro. Porque em Tiago 3, primeiro diz que não queira ser mestre, que duro será o vosso juízo. Vocês têm status, vocês têm hierarquia, só que vocês são omissos. E a omissão é pecado. Você sabia que a omissão é pecado, a conivência é pecado? Romanos 1, 32, digno de mortos que tais praticam, não só os que praticam, os que consentem. A omissão, vista grossa, deixar as coisas aí ao léu. Até quando vamos viver de artifício dentro da casa de Deus? Roma está dentro da igreja e os crentes não têm discernimento. Nós estamos vendo indulgência, paganismo dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo idolatria dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo inquisição dentro da casa de Deus espiritual e o povo não está tendo discernimento. E quem vai pagar é os líderes. Os líderes estão fazendo inquisição. Eles levantaram uma inquisição, uma comissão de ética dentro da casa de Deus que verdade não pode mais falar. Verdade não pode mais falar. E quando nós saímos de dentro do átrio, dentro do templo, para falar a verdade nas praças, nos trens, nos ônibus, aí eles dizem que nós estamos loucos. Você sabe quem que é esses? Você sabe como é que eu intitulo esses líderes que estão tomando conta da igreja no século presente? Amazias e Pazur. Dá uma olhada ali. Dá uma olhada ali no capítulo 18 de Jeremias. Deus fala para Jeremias, levante e desce a casa do oleiro. Quer dizer, para profetizar tem que orar, tem que viver uma vida íntima com Deus. Essas vidências, essas astrologias que está dentro da casa de Deus aí, revelando até o chão da igreja, mas não revela o pecado do povo. Irmão,
Isso aí vamos pagar um preço muito caro. Porque a Bíblia ela é enfática a dizer, ai daquele que dizia que Deus falou sem Deus não ter falado. No século passado, na era dos profetas, falava, ele já ia para a espada. Mas o Deus diz que reservou o ímpio para o dia do juízo. Você que fica pregando leviandade, pregando rosa, seu cabo da rosa, vocês vão dar conta no dia do juízo. Porque hoje nós estamos vendo gente derramando o sangue do justo, como disse lá em Lamentações 4:13, por causa da maldade e do pecado do sacerdote e do profeta, derrama o sangue do justo no meio dela, no arraial. Está cheio de gente assim. Deixa eu voltar lá para Jeremias. Jeremias 18, o Senhor levanta e desce a cardoleira. Quando no capítulo 19 ele profetiza a botija quebrada. Quem era a botija quebrada? Era o sacerdote. Quem era o sacerdote? Pazur. Ele profetizou que a botija estava quebrada. Quer dizer, o altar estava quebrado. A cúpula estava quebrada. O sistema estava quebrado. Hoje, parece que nós estamos vivendo essa era. Parece que Jeremias, ou melhor, Jeremias está vivendo, parecia que estava vivendo essa era que nós estamos vivendo. Aí no capítulo 20, quando o Pazur soube que Jeremias estava profetizando para ele a botija quebrada, no capítulo 20, quem levou para o cepo? O sacerdote Pazur. Pegou e levou Jeremias para o cepo e torturou Jeremias. Foi quando Jeremias disse, Senhor, eu tenho sido escárnio, eu tenho sido opróbio. Lê o capítulo 20 de Jeremias. Eu tenho sido opróbio, eu tenho sido desprezado, maldito o dia que trouxeram notícias, boas novas, que tinha nascido um homem. Ele maldiçoou até o dia dele, porque, irmão, chega um tempo que se a gente não tomar cuidado, irmão, nós morremos em fobia espiritual de estar tanto afobiado, tanto sufocado com a verdade, que se a gente não sair pelas ruas, nós morremos. Eu tenho experiência vivida nisso. Eu tenho experiência vivida nisso. Irmão, você não sabe o quanto que eu já sofri por causa desse evangelho. De não vender a minha mensagem. Irmão, o ministério parado, o ministério atrofiado. Minhas ferramentas tudo enferrujadas. Porque verdadeiramente a gente falamos verdade. E aí não temos agenda, não temos nada. Agora vê as agendas desses profetas de conveniência. Vê uns profetas aí que estão na mídia aí, nas redes sociais para você ver. É milhões de visualizações, mas pode ver, a mensagem é a mesma. Deus é contigo, não temas. Deus, por esses dias, quantos dias que Deus vai mudar a sua história? A pessoa cheia de fardo do pecado e eles profetizando que Deus é com ele. Isso é artifícios, artimanhas, astúcias, isso é artifícios. Irmão, o evangelho, ele é puro, ele é asmo, ele não tem fermento. Hoje nós estamos vendo pastores, pregadores, bebendo, fumando, em cima do altar. Tem gente que está bebendo aí, agora pegou os textos isolados, momentos que não tem nada a ver, que Jesus transformou água em vinho, que porque Timóteo tinha que beber um pouco de vinho por causa do estômago, mas não é esse vinho fermentado na empresa, que até o dono lá tem pacto com a maçonaria e outras coisas, pacto com o diabo, enfim. Mas os crentes agora estão, se você entrar aí na casa de vários crentes aí, você vai ver, a geladeira está derramando de cerveja, de vinho. Esses dias, poucos dias, eu estava brigando com uns personagens aí. Uns profanos, adúlteros da palavra. Eu fui fazer uma comparação com ele e ele ainda levou eu como escárnio. Falei, vamos fazer aqui um plebiscito aqui, vamos desfigurar que nós somos cristãos, vamos entrar dentro dos comércios e vamos fazer uma votação dentro dos bares e perguntar se é lícito um crente tomar uma dose de vinho. O cara entrou com chocarriço comigo. Essa turma do Calvino, essa turma violada, esse evangelho deturbado, que agora essa reforma que eles falam, essa tal de reforma, que a Bíblia não tem reforma, eles titularam reforma, mas não sei que reforma que é. Porque não tem característica, não tem nada. E agora estão aí, invadiu, estão perturbando todos. Só não perturba quem é eleitor nato da Bíblia, né? Pregando uma vez salvo, salvo para sempre, o homem não precisa fazer mais nada.
Não põe a barbinha de molho e não obedece às sagradas escrituras para ver se você vai. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais ainda. Apocalipse 22, 11. Ou nós tomamos uma atitude, irmão, ou esse evangelinho barato, falsificado de R$1,99 aí, não vai chegar lá a lugar nenhum. Ou nós entramos para o caminho estreito, ou senão nada feito. Nós temos que produzir fruto. Primeiro, digno de arrependimento. Hoje nós estamos vendo crente atribulado dentro da igreja, passando anos e anos, e não consegue se libertar. Mas também, se libertar como? O altar está cinza, não tem verdade no altar, não tem fogo no altar para expulsar os demônios, as pessoas entram endemoniadas e saem endemoniadas. Ou nós entramos, voltar ao primeiro amor, e lembrar onde foi que nós caímos, porque senão brevemente o Senhor vai tirar nós da cena do arrebatamento, Apocalipse 2,5, lembra-te de onde caíste. Se nós não voltar a pôr a casa em ordem como o rei Ezequias, nós estamos mortos dentro da igreja, nós estamos igual o pastor da igreja de Sardes, Apocalipse 3, primeiro, eu conheço as tuas obras, que tem nomes que vive, mas está morto. É o que nós estamos vendo hoje. Tem muita gente com nome que está vivo, mas só está vivo no cartório terreno, mas no cartório celestial ele está morto, ele está excluído. Porque para morrer, morte perante Deus, não precisa ir para o cemitério, para o velório não, ir para o cemitério não. É em pé mesmo, com vida, perante Deus, está morto se não tiver compromisso com a palavra. Se não for os remanescentes. Mas aí, na segunda parte de Apocalipse 3, versículo 4 e 5, diz: mas ainda resta um restante, que não se contaminou e andarão de branco comigo. Sabe quem que é? Os remanescentes. Os que não andam guiado pelo homem, andam guiado pela Sagrada Escritura. Aqueles que, como os Bereia, os bereanos, Paulo falava e eles iam consultar. Hoje os crentes, tudo analfabeto, são formados na carne, mas analfabetos no espírito, não consegue traduzir, não consegue discernir as coisas. Então, igual a igreja de Coríntio, tinha muitos carnais e muitos naturais. Coríntios 2, 14 disse: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque não pode compreender. 2, 14 de primeira carta de Corinto. Ali estava falando para a igreja, tinha muitos naturais dentro da carne de Deus. E Coríntios 3, primeiro a seguir, disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui como espiritual, mas fui como carnal, porque vocês são carnais. Hoje é o que mais tem é crente natural e carnais dentro da casa de Deus. É poucos espiritual, irmão. E os espirituais não estão podendo ter oportunidade na igreja. Sabe por quê? Porque ele vai falar coisa do Espírito e o povo não está preparado para ver as coisas do Espírito. Cadê o derramamento do Espírito na igreja? Cadê os batismos com o Espírito Santo? Cadê? Não vai ter, porque ninguém está orando. Como é que vai orar? Como é que vai receber se não ora? Irmão, primeiro tem que desvaziar desse velho homem, dessa velha mulher. Tem que despir dessa vaidade, dessa luxúria, dessa sensualidade, dessa carnalidade, dessa grotonaria. Vive grutãos. Ou nós tomamos uma posição, irmão, ou nós vamos passar décadas e décadas dentro da casa de Deus, o céu vai abrir e nós vamos ficar como as 5 loucas. Hoje a igreja está mais para as loucas do que para as prudentes. Porque as prudentes, ela não se mistura com o mundo. Porque a Bíblia diz: somente ter uma amizade com o mundo tem inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Somente ter uma amizade. Em 2 Coríntios 6:14 diz: que sociedade tem a luz com as trevas? Nenhuma, mas só que a igreja está associada com as trevas. De um lado abraça a mídia e de outro lado abraça a política. Aonde que Deus está em política? Aí, meu, cheio de doutores aí. É esses doutores aqui, ó, com fábulas, andando segundo as suas próprias concupiscências. Não, irmão, precisa de um representante no Congresso Nacional para representar a igreja. Irmão, quer dizer que a igreja agora virou o campo do humanismo, humanista? Porque Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Foi Jesus que falou para Pedro: ó, Pedro, você é Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, é a porta do inferno.
É o inferno todo que não vai prevalecer. Não há um Congresso Nacional ditando leis aí não, irmão. E a igreja com medo das leis. Ah, irmão, agora vai ter a lei, a PL 122, sobre a homofobia, e não vai poder falar. Ué. Por enquanto é só uma ameaça, irmão. Vai vir a perseguição para a igreja. Você acha que Deus vai arrebatar a igreja, nós enfadados, dormindo, cheio de grutão, cheio de pensamento de imaginações? Você acha que Deus vai arrebatar a igreja desse jeito que ela está? Mas não vai mesmo. Camarada andando de jatinho particular, posando em cima de prédio de templos aí, suntuosos aí, para pregar mentira, engano, e vai ficar por isso mesmo? Deus vai colocar a igreja dentro de um caldeirão de fogo ardente, irmão, para saber quem é. As palhas vão queimar e vão se definhar, e o trigo vai ser jogado no celeiro, vai ser guardado no celeiro. Ô irmão, nós chega, irmão, desse evangelho. E você que fica agendando esses profetas aí, medalhão aí, vocês líderes que ficam convidando aí para lotar a igreja, irmão, vocês estão enganados, o diabo está enganando vocês. Seus fariseus, seus adúlteros, seus abomináveis. Vocês precisam acordar. Vocês têm que preparar obreiro na tua igreja. Igreja centenária, vocês precisam convidar um camarada, não sei, das couves lá, cobrando um horror de dinheiro, irmão, para pregar no evento. E você, uma igreja centenária, cadê os obreiros da tua igreja? Cadê os ministros da tua igreja? Precisa chamar um cara lá, não sei da onde, para lautar a igreja, irmão? Cadê os levitas dentro da tua casa? Uma igreja centenária, cadê ela? Aí precisa trazer uma que está aí cheia de luxúria, cheia de sensualidade para lotar a igreja porque tem um nome. O que disse lá no Evangelho de João 3,30? Que ele cresça, que Deus apareça e eu diminua. Hoje nós estamos vendo mais um homem aparecendo do que Cristo. Cristo está em segundo e terceiro plano. E aí estamos vivendo esse evangelinho aí mecanizado, esse evangelho enlatado. Outra coisa, a igreja é filiada, a igreja verdadeiramente filiada com a política e com a mídia, e essa igreja não vai ser arrebatada, não vai. Igreja filiada com política não vai ser arrebatada, porque Deus não afilia com injustiça, com imoralidade, com corrupção, com lavagem de dinheiro, com mentira, com engano. Deus não faz parte. Quer pegar aquele Romanos 13 ali, vocês não sabem nem interpretar aquele Romanos 13. Vocês esqueceram do peixe que Pedro pegou e tirou uma moeda e disse: paga para mim, por ti, pagar o que? Os impostos, a conta de luz, de água, os impostos do carro, da sua casa. É somente os atributos de César, só isso e nada mais. Mas aí fica obreiros de 40, 50 anos de ministério dizendo: não, irmão, a lei é constituída por Deus, as autoridades é constituída por Deus. Constituiu corrupção? Será que vocês não falta espiritualidade? Vocês estão usando artifício. Sabe por quê? Porque vocês ficam mesclados com o Egito. Vocês estão igual o povo de Israel quando saiu. Desejou comer a cebola, desejou o sepulcro no Egito. Assim está a igreja mergulhada. Saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu dele. Ou nós entramos pela porta estreita, ou nós não chegaremos a lugar nenhum. Vamos lá para o último versículo, vamos finalizar aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Queridos, nós temos que ser sóbrio em tudo e sofrer as aflições. Ser sóbrio em tudo é dar graça em tudo. Não é profetizar Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se não viver o versículo 12, de 4,12 de Filipenses. Eu estou instruído, tanto em sentar em mesas farta, como também padecer necessidade. Aí sim nós podemos profetizar o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Deus é que fortalece nas horas da adversidade. Nas horas das aflições, dos vales, dos gigantes, da batalha, do exército inimigo, Deus vai nos dar condição
para nós suportar, porque nós podemos nele tudo aquele que nos fortalece, que é o Senhor. Então fica aqui essa palavra para o nosso relevo espiritual. Que Deus abençoe você. Então fica aqui um parênteses para todas as lideranças, você que vai ouvir, você que prega a palavra de Deus, pode ser uma igreja de 10 membros como uma igreja de milhares de membros. Se você não pregar a verdadeira palavra e ficar com esses artifícios, trazendo esses ídolos para cima do altar, trazendo comediante em cima do altar aí, fazendo comédia em cima do altar aí, vocês vão pagar um preço muito caro no dia do juízo, tá certo? E vocês na nave da igreja, agora para a nave da igreja, está na hora de vocês acordar e se libertar desse sistema religioso, que esse sistema religioso está acabando com a igreja. Para mim terminar aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado me ouvindo, que vão ouvir também essa mensagem. Se você quiser entrar em contato comigo, o meu código é 89, meu telefone é 994 01 0024, tá certo? Se você quiser entrar em contato, nós estaremos aqui. Se você quiser que eu vou visitar a sua igreja, dar uma palavra na sua igreja, eu vou pregar a Bíblia. E aqui não cobra não, tá? Aqui não cobra não. Sou pastor e missionário há mais de 20 anos, tá certo? E tenho vasta experiência no campo missionário, já viajei muito, sem agenda, sem nada, porque eu nunca cobrei, porque a Bíblia diz que de graça receber, de graça dai. É isso que está faltando. Está faltando levantar os profetas Micaias, os Amós da vida. Está precisando levantar esses homens para profetizar a essência da palavra de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.